A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Olha nós aqui novamente na Escola Bíblica Especial. Eu gostaria de começar essa conversa com você apresentando um dado da agência missionária Portas Abertas, que afirma que existem cerca de 360 milhões de cristãos perseguidos pelo mundo. Alguma vez você já foi perseguido por causa da sua fé? Em algum momento, seja na faculdade, no trabalho ou até mesmo na sua família, alguém te recriminou por conta dos seus valores? Você sabia que a Bíblia fala a respeito desse assunto e nos ensina como lidar com esse tipo de sofrimento, com esse tipo de oposição? Fica com a gente. Logo após a vinheta, a gente vai conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Voltamos, meus irmãos, com muita alegria, servindo ao Senhor Jesus, explorando as suas sagradas escrituras na nossa Escola Bíblica Especial. Você promessista, você não promessista, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, você é muito bem-vindo. Nosso desafio aqui é refletir a respeito da Palavra de Deus. E nesse trimestre nós estamos estudando a lição Quando a Vida Fica Difícil. Grandes questões sobre a dor e o sofrimento. Certamente você se identifica com esse tema. Quem nunca teve que enfrentar um dissabor nessa vida? E hoje, de maneira específica, a gente vai conversar sobre a lição de número 7, a fidelidade a Deus e o sofrimento. Nas lições anteriores, falamos bastante a respeito da teologia bíblica do sofrimento, as razões pelas quais sofremos. Existem muitas razões e hoje, na lição bíblica, nós estaremos conversando sobre o sofrimento por causa da fé. O próprio Jesus foi muito transparente quando nos convidou a segui-lo, que nós teríamos que estar dispostos a enfrentar a oposição. Lá no Sermão da Montanha, o próprio Jesus declarou que nós deveríamos ficar felizes quando as pessoas nos perseguissem por causa da fé. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa da justiça. Jesus declarou isso para a gente e nós precisamos lembrar essa verdade, não podemos esquecer. Viver para Deus nem sempre vai nos trazer benesses. Precisamos estar preparados para enfrentar as dificuldades da vida com Deus. E a lição bíblica sempre nos apresenta um texto básico, um texto bíblico, que serve como pontapé inicial para a gente estudar a palavra. E hoje, de maneira específica, tem o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, texto escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, que nos diz o seguinte: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Segundo esse texto do apóstolo Paulo, nós somos privilegiados de crer em Jesus Cristo, mas também é um privilégio quando, por causa desta crença, nós sofremos algum tipo de situação adversa. E para a gente pensar a respeito desse assunto, nós temos conosco a pessoa do pastor Júnior Mendes, pastor apresentador deste programa, mas vez ou outra está aqui na cadeira de comentarista, grande amigo, secretário da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa. É um prazer, pastor Mendes, ter você aqui. Me sinto muito à vontade com a sua companhia. Desde já, por gentileza, nos dê o seu primeiro parecer a respeito do estudo de hoje, por favor. Pastor Wilbert, privilégio estar contigo também. É muito bom dividir essa cadeira aí com você, que a gente tem dividido aí nas últimas séries de lições. É um privilégio mesmo, igual tá aqui, ó, receber o privilégio de crer, de sofrer, é um privilégio de dividir essa cadeira contigo e hoje é um privilégio estar aqui também, junto com os nossos amigos, irmãos e irmãs que gostam do estudo da Palavra de Deus, na verdade que amam a Palavra de Deus, né? E acompanham aqui a Escola Bíblica Especial. A gente está chegando numa lição que trata do sofrimento sob um ponto de vista um pouco diferente, né? A gente já estudou algumas lições em que o sofrimento faz parte de uma condição humana a partir
do pecado, né, da consequência da queda. O sofrimento como algo inerente à condição de caídos. Aqui, nesse texto, nessa lição especificamente, é interessante Paulo usar a ideia de privilégio, né? Privilégio sofrer por Cristo. É bem verdade que isso em nenhum momento aponta que no cristianismo há um prazer no sofrimento, do ponto de vista meio de masoquismo. De um masoquismo, exatamente. Não é isso, não é nesse sentido, mas é numa compreensão da identificação com Jesus. Então, aquele que se identifica com Jesus inclusive no sofrimento da cruz, inclusive no seu sofrimento. E isso, para os primeiros discípulos, essa é a ideia que está passando na cabeça de Paulo, né? É assim, havia prazer mesmo em participar dos sofrimentos de Cristo, em passar pelo mesmo processo, né? Foi 2 discípulos de Jesus que ouviram, e depois os outros 12 ouviram também ali em Marcos 10, né? Jesus, quando eles pedem, o João e o Tiago, né? Podemos se assentar um à sua direita ou à sua esquerda? E Jesus fala para eles, vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Estão preparados para isso? Vão ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? E eles, assim, desavisadamente respondem sim, né? Sem mal entender ainda o que estava acontecendo ali com Jesus, o que aconteceria, na verdade, com Jesus. Então, a perspectiva é essa, é beber o cálice, é passar pelo batismo, é enfrentar o sofrimento do ponto de vista cristão. Se Jesus sofreu, outros textos de Paulo, né? Com ele sofremos e também com ele, se com ele sofremos, com ele ressuscitaremos, com ele reinaremos. É a ideia assim de passar pelo que Jesus passou. E isso vai ganhar um termo que para a gente hoje a gente chama de testemunho, né? Que é o martírio, né? A ideia do mártir é a pessoa que sofre pelo Evangelho, que sofre por Jesus. E o termo é o martírio, né? E esse termo marturia, ele vai se tornar para a gente testemunhar. Então, o cristão que realmente testemunha o Evangelho, ele só não fala sobre o Evangelho. Ele vive de tal maneira que ele sofre pelo Evangelho, sofre como Cristo, participa dos sofrimentos de Cristo. E se possível morre, né? E se preciso for, mesmo em face da morte, enfrenta. Verdade. O pastor fez um comentário que é importante assim, a gente reforçar, porque a ideia do sofrimento por Cristo, de fato, não tem a ver com masoquismo. Num dado período da história da igreja, né, houve essa compreensão equivocada, né? De modo que alguns religiosos se autoflagelavam, acreditando que esta era a proposta bíblica para o sofrimento. De maneira nenhuma, pelo contrário. O Evangelho, ele valoriza a nossa integridade física. Porém, o Evangelho, ele nos precavê de que pode ser necessário a nossa carne sofrer. Sim. O próprio Pedro disse, vocês estão sofrendo, mas não sofreram ainda até o sangue. Isso. Ele está sugerindo que é possível que em algum momento haja sangue sendo derramado por causa da palavra. E uma outra questão, pastor, antes da gente se aprofundar um pouco mais, é entender, né, o que é sofrer por Cristo. Quando a gente sofre por Cristo, não é qualquer perseguição que pode ser atribuída ao sofrimento por Cristo. O sofrimento por Cristo é quando a gente sofre por defender os seus valores, Isso. por defender a sua palavra, por viver o seu evangelho. Mas uma pessoa que comete um pecado e ela sofre algum tipo de perseguição porque cometeu o pecado, não pode ter essa associação de sofrimento por Cristo, correto? Corretíssimo. A ideia é exatamente essa, quando você sofre pelos valores de Cristo e na mesma perspectiva do sofrimento de Cristo. Por exemplo, para dar um exemplo que eu acho que é bem simples, e isso acontece com muitos cristãos. Cristo, ele é caluniado na cruz. Isso. E ele sofre calado. Ele é ofendido, cuspido. Então ali há uma série de ofensas ao Filho de Deus. E ele vai como uma ovelha para o matador, é o que a gente aprende Perfeito. nas Escrituras. Quantas vezes nós, como cristãos, somos caluniados? E às vezes, por mais que doa, né, dizer isso, né? Mas às vezes até por outros irmãos que nos caluniam.
o sofrimento cristão, a atitude cristã diante dessa realidade, qual é o valor de Jesus nessa hora? Como eu reajo diante da calúnia? Devolvendo na mesma moeda? Fazendo tal e qual fizeram contra mim ou contra você? O Evangelho nos ensina a sofrer o dano. O Evangelho nos ensina a orar pelo que nos maltrata, pelo inimigo. O Evangelho nos ensina a lidar com essas pessoas, sejam elas contrárias ao cristianismo, ou sejam elas pretensos irmãos. A gente aprende a lidar com isso de uma outra forma, não com a força do braço, mas com a força e o poder que a gente aprende na cruz. Então, quando nós e isso é sofrimento. Não sei se no seu ministério você já passou por isso, eu já passei. A gente sofre em casa, calado, chora junto com a esposa, quando você percebe que há uma situação em que a pessoa te julga equivocadamente. E a vontade é enfrentar, a vontade é bater de frente, a vontade é dizer umas verdades. É o instinto, né? É o instinto, mas aí você lembra do Evangelho e sofre. E você está sofrendo por Jesus e utilizando os valores de Jesus, né? Tipo Jesus ali com Pedro e Malco, né? Não, põe a orelha do Malco no lugar, de volta. porque não é por aí, Pedro, você não está entendendo. Então assim, quando eu participo do sofrimento de Cristo sobre essa perspectiva, aí sim, agora, eu sou cristão e eu estou cometendo alguns pecados graves. Eu não posso jogar isso na conta de Cristo como, puxa vida, olha o que está acontecendo comigo. Por amor a Cristo. Não, aí consequência de um erro cometido. Exatamente. Né? Então, tem essa diferença. E não de novo, não há prazer no sofrimento. Isso mesmo. Quando a gente sofre, não dá para dizer que eu estou sentindo prazer, mas se é em Cristo, há uma compreensão assim, eu estou enfrentando o que Cristo enfrentou. Há um privilégio em participar do sofrimento de Cristo. E só quem passa por ele é que realmente reconhece esse privilégio. Porque depois que você passa, sobrevive aquilo tudo, sai lá na frente fortalecido, é que você entende o quanto aquele período foi um privilégio de você ter assumido a postura de Jesus, né? O texto base é Filipenses 1, mas Filipenses 2 vai falar... Tentem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que, embora sendo Deus, não usou dessa prerrogativa, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu forma humana, condição de escravo e serviu. Esse é o sofrimento mais básico assim, daquele que se diz cristão, é enfrentar esse sofrimento como Cristo enfrentou. Perfeito, pastor. O Evangelho, meus irmãos, ele nos caleja, né? A gente entende a partir da palavra de Deus que nem sempre nós estaremos numa condição confortável por seguir a Cristo, conquanto seja algo maravilhoso. Mas quem está disposto a seguir a Jesus precisa lembrar que existe uma cruz para ser carregada. A cruz da renúncia, por vezes a cruz da oposição, por vezes a cruz do apedrejamento. E a gente, pensando nesse sentido de sofrimento, a gente vai responder algumas perguntas aqui que servirão de didática para a gente. Às vezes estaremos lendo alguns textos bíblicos propostos pelo autor da lição. E de imediato, pastor, eu queria distribuir algumas leituras, compartilhar algumas leituras contigo. Se você pudesse ler para a gente João 16, 33 e João 15, 20. Eu vou ler 2 Timóteo 3,12 e a pergunta é a seguinte: comente sobre a realidade do sofrimento e reflita com a classe se o cristão é imune ao sofrimento. Por favor, pastor, João 16, 33, depois o 15, versículo 20. O João 16, 33 é o famoso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O João 15, 20 é quando Jesus diz assim: se a mim me perseguiram, também vão perseguir a vós. Perfeito. Paulo, seguidor de Jesus, que em algum momento ele foi perseguidor, depois se tornou um seguidor, ele também viveu essa experiência do sofrimento, de sofrer por causa da palavra. E ele deixou uma recomendação para um dos seus pupilos,
mais precisamente Timóteo, sobre esse assunto. Ele disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Acho que os próprios textos falam por si só, pastor, mas é bom te escutar. Então, assim, o que você tem a dizer sobre a realidade do sofrimento? E tem uma pergunta, assim, podia até ser retórica, né? O cristão é imune ao sofrimento? Não precisava nem de resposta, mas Exatamente. é bom a gente responder. Há uma compreensão teológica que o cristão é imune ao sofrimento, uma compreensão equivocada, mas há, né? Ela é fruto ali daquela construção de uma teologia de prosperidade, né? Em que, na medida em que você é filho de Deus, filho do rei, dono do mundo, então nada te alcança, né? E aí, inclusive, utilizam textos do Antigo Testamento, fora de contexto, né? Que nenhuma praga, nenhuma maldição alcança o Filho de Deus, né? Então, nesses contextos, quando eu sofro, quando você sofre, quando você, irmão, irmã, amigo, amiga aí que está nos acompanhando sofre, quem pensa assim, a primeira reação é a reação parecida com os amigos de Jó, né? Algo está errado, porque se você está sofrendo... Algum pecado você cometeu. Alguma coisa de errado você fez. Porque Deus pecado. não toca em quem é filho dele, Isso. Né? Mas assim, a compreensão bíblica, uma teologia bíblica responsável e que encontra harmonia no texto sagrado, em todo ele, vai perceber que o cristão, o filho de Deus, o seguidor de Jesus, ele sofre, ele vai enfrentar sofrimentos. Ele vai enfrentar sofrimentos pela condição humana, ele vai enfrentar sofrimentos que envolvem as tragédias que alcançam cidades e famílias, e às vezes, até como Jesus diz em algumas conversas que ele tem com discípulos e outras pessoas, às vezes é assim, você está ali no ambiente da tragédia, não é culpa nem sua, mas você estava ali, e no mundo caído nós estamos expostos ao sofrimento. Então assim, a gente não é imune, mesmo sendo cristão e seguidor de Jesus, essa condição humana e caída nos expõe ao sofrimento. Por outro lado, a condição de cristão também nos expõe ao sofrimento. Porque assumir os valores cristãos, ele vai nos levar à possibilidade ou à condição de enfrentar diversas situações em que esses valores serão confrontados, serão deixados numa situação em que você vai ter que sustentar esses valores e isso gera sofrimento. Das mais diversas formas. Às vezes, nós vivemos num país, a lição fala isso, né? E todos nós sabemos disso, nós vivemos num país e nós temos liberdade religiosa. Às vezes o sofrimento ele é meio oculto, né? meio invisibilizado pela situação ali, mas às vezes numa empresa o sofrimento é a exclusão pela percepção da sua postura, né? É bem verdade que a gente acabou de sair de uma lição há 7 lições atrás que falava do modo missão, né? Isso. Então há que se ter um equilíbrio, né? Entre você manter a sua postura cristã e mesmo assim intencionalmente ser luz para essas pessoas e saber o momento de bater o pé e ficar firme, mesmo que isso implicar em alguma exclusão, né? Do fato de não ser convidado para alguma coisa, não participar de algumas conversas, porque vão te excluir, porque não concordam com a maneira como você pensa uma coisa ou outra da vida. Então, esses textos vão garantir. Paulo, talvez Jesus e Paulo, né? Jesus fala, perseguiram a mim, então vocês também serão perseguidos. E Paulo vai dizer assim, quem vive piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então há essa certeza em Jesus e em Paulo que o cristão ele não é imune ao sofrimento, ele vai enfrentar o sofrimento pela condição de cristão. O cristão sofre as perseguições, aliás, os sofrimentos que outras pessoas também sofrem. Sim. Ele pode adoecer, o cristão pode ser vítima de uma tragédia, né? Aquele desastre que a lição, inclusive, menciona que teve na Turquia, possivelmente alguns cristãos tenham sido atingidos. Esse desastre que teve aqui no litoral, alguns meses atrás, no litoral de São Paulo, possivelmente alguns cristãos tenham ficado desabrigados. Então, o cristão ele não está imune a esse tipo de dor, esse tipo de perda. E nesse caso específico, que o pastor fez questão de destacar, quando uma pessoa ela
se predispõe a seguir a Jesus, ela precisa entender que é natural que ela possa sofrer por causa do Evangelho. Jesus, em dado momento, pastor, disse que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, assim, qual a interpretação que se tem desse texto, se não um risco que uma pessoa que serve a Deus terá? Às vezes, Deus vai permitir que a gente esteja ali entre lobos. Às vezes a gente está na possibilidade de sermos devorados. E nós, se for por Cristo, nós não devemos jamais nos sentir desfavorecidos. O que a lição está ensinando é a gente se sentir privilegiado. Sim. É um privilégio em meio à dor. É sempre bom destacar, né? Não é um privilégio com a dor, né? Que bom ter um prazer em sofrer. Não, é um privilégio em meio às circunstâncias desfavoráveis. A segunda pergunta, né? Ela nos reporta a um cenário apocalíptico. A lição, inclusive, faz esse tipo de abordagem. Apesar de vivermos num país que ainda nos preserva a liberdade religiosa, nós não estamos imunes, né, a sofrermos algumas perseguições nos muitos ambientes que nós frequentamos. Mas nós não podemos nos acostumar, pastor Mendes, com esta liberdade religiosa, porque existe uma previsão apocalíptica de que o cerco se fechará, né? Que cada vez mais que se aproxima a volta de Jesus, a vida será mais complicada para quem serve a Deus. Tem inúmeros textos aqui, mas eu vou pedir ao pastor Júnior para ler tão somente Marcos 13, 19 e 20. Né? A lição pede 14 a 19, eu pedi para ler 19 e 20 e o pastor em seguida nos responder. Quanto mais se aproximar a volta de Jesus, cristãos fiéis sofrerão mais ou menos por conta da decisão que tomaram de seguir a Jesus. Trata-se de um cenário apocalíptico, pré-volta de Jesus. Vamos ler o texto e depois o pastor também dá o seu parecer. Muito bem, o texto de Marcos 13 diz assim: porque aqueles dias, né, serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Show de bola, pastor. E aí, falando sobre esse cenário final, né? Isso. Jesus Cristo está prestes a voltar. A Bíblia nos aponta algumas situações. Como é que vai ficar a situação do cristão? O cristão brasileiro, sobretudo, deve se acomodar com o que está acontecendo? A liberdade religiosa vai ser assim para sempre? Então, a Bíblia ela nos apresenta esse sinal do ponto de vista do que a gente conhece como grande tribulação, um momento final da história em que nós seremos confrontados de frente, diante da nossa fé, e sem muita alternativa, né? É aquela expressão que às vezes se usa em alguns contextos, né? É a hora que ou o menino é homem, ou ele não encara, né? Não tem espaço para menino num momento como esse. Porque menino chora, papai não vê. Exatamente. Eu costumo dizer que situações terminais, elas requerem ações terminais. Você não pode agir normalmente dentro de um contexto de liberdade religiosa como a gente está. Resta saber, ou resta uma boa interpretação de como será esse cenário. Esse cenário apresentado nos apocalipses dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, em Tessalonicenses, Tessalonicenses, quando Paulo fala da chegada do anticristo, em Apocalipse, todos esses textos, um pouco ali de João, das cartas de João, todos esses textos apresentam, eu sei que vai ter uma lição específica sobre o assunto. Próximo trimestre. Mas eles apresentam um cenário de um contexto, de um domínio político-religioso. Essa estrutura, ela vai se assentar no lugar de Deus. Ela vai ocupar o lugar de Deus. Então, assim, é um momento de extrema perseguição. E o cristão, ele vai ter que... o texto diz, né? Se não houvesse a abreviação desses dias, mesmo os escolhidos teriam dificuldade. Porque será um tempo muito, muito, muito complicado. Eu penso que o discernimento cristão nesse momento vai ser muito importante, porque o sofrimento será intenso.
ao ponto da morte mesmo. A ideia de testemunho e martírio vai voltar a ter o valor que teve talvez ali para os primeiros séculos diante da perseguição do Império Romano. Então, nós estaremos numa condição em que a gente vai ter que tomar sérias decisões. E aí, deixa chegar a lição, né, para a gente estudar bem o tema, mas eu penso que há a importância do discernimento diante dessa situação, para não achar que está do lado certo, estando do lado errado. Achar que pelo fato de... Porque se esse domínio é religioso, a gente precisa estar atento a que tipo de proposta isso será, né? Como isso se apresentará. Porque pode ser sutil. Isso. Não é isso, pastor? Pode ser assim um disfarce, e se as pessoas não estiverem com suas antenas espirituais ligadas, vamos assim usar essa figura de linguagem, elas poderão achar que estão no lugar certo. Isso. Na posição certa, estando na posição errada. Tem uma série, eu não sei em qual plataforma ela está, mas chama O Conto da Aia. É uma série que trata de uma visão totalitarista de um governo que substitui o governo dos Estados Unidos, né? E o nome do país, a partir do domínio desse governo totalitarista religioso, é Gilead, que se dá o nome lá. E a proposta da série é justamente mostrar um domínio de um governo extremamente... que tem uma aparente alta moral, né? Uma limpeza ética no mundo, tentando corrigir o mundo, isto é, trazer o que a gente aprende nesses textos apocalípticos, de trazer a ordem e a paz. A ideia da aparência da piedade, né? Isso. Parece uma coisa boa. Isso. Então, mas aí a série vai ajudando a mostrar como o bastidor disso é sujo, é pecaminoso, é demoníaco, inclusive, da maneira como estão subjugando as pessoas que só podem viver dentro daquela sociedade, dentro daquelas regras, que é a ideia, mais ou menos, do sinal da besta, né? Em que você só vive dentro daquela sociedade para comprar, vender e transitar dentro daquela sociedade a partir de alguns códigos e de algumas coisas que você assume como verdadeiras. Então, estar contra esse sistema será de grande sofrimento. Então, e aí, na continuação do texto aqui... A gente se empolga, a gente vai lá para o Apocalipse mesmo, se aprofunda, né? O Marcos vai dizer, e outros, o Jesus, né, dizendo em Marcos, olha, vão falar que o Cristo está ali. Olha que interessante. Mas não acredite. O Cristo não está ali, o Cristo não está lá. Cristo não é excluído do assunto, né? Então, parece que você tem um sistema político-religioso que ainda assume o nome de Cristo, porque se é anticristo, é como se, então, esse sistema é o Cristo, mas ele é anticristo. Então, nós precisaremos de grande discernimento. Eu sei que algumas pessoas oram a Deus para estar vivo na volta de Jesus. Eu também penso assim, às vezes, eu gostaria de estar vivo. Acho que Paulo também, ele dizia, nós que ficarmos vivos, ele tinha essa impressão e desejo. Mas, por outro lado, não ore só para estar vivo, você que está assistindo a gente, ore para você ter discernimento, para encontrar o lado certo. Porque quando a gente se deixar entregar para um domínio político que vai dizer que estabeleceu a paz, pronto, resolveu o problema do mundo, talvez é a hora mais séria em que a gente vai ter que falar, não resolveu o problema do mundo, porque só Jesus Cristo é a solução para esse mundo. É Ele que vai vir destruir esse governo aqui e estabelecer a ordem e a paz definitiva. Não podemos ser seduzidos por nenhuma ideologia humana, política, que vai encontrar essa solução, porque é essa solução que vai trazer o maior sofrimento como nunca se viu na face da terra. Eu imagino, pastor, que a lição de hoje, ela está nos ensinando que tem um sofrimento maior previsto nas palavras proféticas de Jesus, dos apóstolos, até do Apocalipse. Mas assim, nos dias de hoje, a gente também tem nosso sofrimento por causa da fé. Então, se a gente não estiver sendo resistente
nas dores que a gente passa hoje por causa do Evangelho, significa que a gente não está passando pela primeira fase. Talvez a fase mais fácil, né? Porque Pedro disse, eu volto a dizer a palavra de Pedro, vocês estão sofrendo, mas não sofreram até o sangue. Sim. Pode ser que em algum momento a gente faça parte desse cenário apocalíptico que o sangue, literalmente, ele tenha que ser doado por conta do Evangelho. Pastor, terceira pergunta, eu vou fazer a leitura aqui de Romanos 8, 35 a 39, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que certeza temos que ter em meio ao sofrimento da perseguição por causa do Evangelho, pastor? Pois é, aqui eu acho interessante um comentário da lição, uma frase do Brennan Manning, no seu livro Evangelho Maltrapilho, que diz que diante do sofrimento a gente tem que focar não no sofrimento em si, mas em Cristo, olhar para Cristo, né? E eu acho que é isso que Paulo faz aqui, né? Porque é nesse texto do somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que vai apresentar as inúmeras possibilidades de sofrimento. E Paulo vai, óbvio que ele não é exaustivo, mas ele é amplo. Não importa o tipo de sofrimento. Não importa qual tipo de sofrimento pode nos alcançar, ele vai dizer quem pode nos separar do amor de Cristo. Esse é um dos textos mais bonitos do Novo Testamento que dirá de toda a Bíblia, né? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a espada, a nudez, o frio, a fome, a perseguição, a guerra? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ele tem essa compreensão, a proposta diante do sofrimento, na perspectiva dessa fidelidade a Deus, é uma perspectiva de olhar para Jesus, mirar em Jesus, aprender com Ele, ser sustentado por Ele, saber que, desse ponto de vista teológico, não necessariamente nós seremos tirados do sofrimento por Ele, mas Ele mesmo estará no sofrimento conosco, Ele mesmo estará ali, nós não estamos sozinhos no sofrimento por Cristo. Essa é a certeza de Paulo, essa é a certeza do cristão, de não estar sozinho. E a morte não separa de Cristo. Nesse sentido, a morte também não será aquilo que poderá separar de Cristo. Ela não tem esse poder, ela não tem esse poder. Tragada foi a morte na vitória, né? Outro texto de Paulo em Coríntios, né? Capítulo 15, primeira carta. Cadê o teu aguilhão? Cadê a tua vitória? Ela foi derrotada pela ressurreição de Jesus. Então, qual a postura diante do sofrimento? Ela é uma postura de focar a mente e o coração em Cristo Jesus. E isso, porque diante do sofrimento, desse ponto de vista, você tem duas escolhas. Uma é a desistência. E desistir dos seus valores, e desistir do próprio Cristo, por não suportar mais o sofrimento. A outra é a racionalização. Você racionaliza e encontra maneiras de viver bem, se afastando desse sofrimento, se amoldando a um sistema para dizer que você pode não necessariamente passar por esse sofrimento. Essas duas possibilidades existem. O que Paulo faz é assim, eu não vou racionalizar, é sofrimento mesmo. Quando Paulo está lá com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, e os caras tentando falar, Paulo, não vá, você sabe que vai dar errado essa viagem. Atos 20, né? Isso. Não vai dar certo. E Paulo fala, olha, eu só tenho uma certeza, desde o início do meu ministério, que de cidade em cidade eu ia sofrer. É interessante, né? Essa fala de Paulo. De tudo que ele recebe de missão, a certeza é o sofrimento. A certeza não é a plantação de igrejas, não é a conversão de muita gente. A certeza é que ele vai sofrer pelo Evangelho. Então, assim, ele não racionaliza o seu sofrimento.
Ele fala, eu sofro, eu estou preso em cadeias, eu fui deixado sozinho, estou aqui sozinho, ninguém está comigo, Demas me abandonou, Alexandre me abandonou. Ele não racionaliza o sofrimento, mas ele também não desiste. Ele fala assim, eu estou preso, mas o evangelho está solto. E lembra que quando ele se converteu, né, Cristo disse que verás o quanto é necessário padecer pelo meu nome. Lá na estrada de Damasco, Isso. Paulo já entendeu esse negócio de evangelho tem a ver com o sofrimento por causa do Filho de Deus, né? Por causa da palavra que se prega, né? Exatamente. Então ele enfrenta isso, ele sempre enfrentou de cidade em cidade. Quantas vezes a gente tem os relatos em Atos que o circo está pegando fogo na praça da cidade e Paulo quer ir para lá, ele não quer fugir. Uma outra vez os discípulos, não, você não vai, conseguem segurar Paulo, né? Mas em outras vezes ele foi expulso de cidades apanhando, foi preso em algumas cidades. Caluniado. Então, assim, há uma certeza nesse processo, há uma postura. E eu acrescentaria aqui, interessante essa postura de Paulo, porque Paulo está sendo perseguido de cidade em cidade. E ele escreve para essas cidades depois. Então, assim, essa certeza de sofrimento, mas o sofrimento, ele não deve, ele é um privilégio e ele não causa um orgulho tal no sentido de ódio pelas pessoas da cidade, porque aí ele perde o sentido da missão, ele perde a capacidade de testemunhar. É bem verdade que a gente é mandado para o meio de lobos. Isso. E em nada essa minha fala retira essa certeza, mas nós fomos enviados. Isso aí. Nós não fomos não enviados. São lobos, não vá. Vá. Esteja lá. Vou sofrer. Vai. Alguns vão se converter, é isso, importante, você vai estar lá porque alguns vão aceitar, outros vão zombar, outros vão perseguir, outros vão caluniar. Mas qual é o cálculo, qual é o custo desse discipulado de seguir a Jesus? Você tem que calcular, não é assim, eu não posso pegar raiva, eu não sou Jonas, não sou o profeta Jonas com raiva de Nínive. Prega o evangelho, mas desejando a morte do evangelizado. Eu não sou o filho mais velho do filho mais novo do pai da parábola de Lucas 15, que fica bravo por causa, mas eu vou sofrer. E Paulo tinha essa compreensão. Paulo é filho mais velho, ele é judeu, mas ele tem a compreensão que ele sofre pelo gentio. E o gentio está entrando no reino de Deus. Mas ele sofre na mão de gentio, mas sofre na mão de judeu também. Sim. E ele não desiste do evangelho. Eu acho que essa postura é importante. É não desistir do evangelho, da pregação do evangelho e ter a compreensão de mirar o olhar em Cristo. Se o meu Jesus passou por isso, por que eu não poderia passar? Nesse sentido, pastor, a quarta pergunta faz esse questionamento, né? Qual deve ser a postura correta para um servo fiel que sofre perseguição por causa do evangelho? A gente está falando aí sobre o que Jesus disse, né? Que eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Mas em nenhum momento Jesus diz que a gente é enviado para brigar com os lobos. Jesus não diz, vocês vão lá e vocês vão matar os lobos. Não é essa a proposta. Então, já entrando nessa linha de raciocínio de não ter raiva de quem persegue, de não amaldiçoar aqueles que nos maldizem, né? Reforça aí, nessas palavras que você disse na terceira pergunta, para a gente encaixar aqui na quarta, qual é a nossa postura, né? Estamos sendo perseguidos na igreja, pode acontecer, Paulo era perseguido na igreja, estamos perseguidos fora da igreja. Qual deve ser a nossa postura? Porque a perseguição, ela pode acontecer em diversos lugares. Pode. Qual deve ser a nossa postura quando somos alvos da oposição de alguém e isso nos causa sofrimento? Pois os textos que estão presentes aqui, nessa última pergunta, todos apontam para essa direção que a gente já vinha aqui comentando, né? Alegre-se por participar dos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria, 1 Pedro 4, bem-aventurados vocês são quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, no Sermão do Monte, Mateus 5... Todos esses textos apontam para essa direção. Abençoe aqueles que os perseguirem, não os amaldiçoem, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então
Paulo, ele tenta aqui, eu sei que a lição o foco é o sofrimento, mas Paulo equilibra muito bem a missão e o sofrimento. Porque assim, o sofrimento não pode criar um coração rancoroso. A gente não pode ter como inimigo aqueles que nos perseguem. Isso é fantástico de Paulo, né? Porque Paulo fala para a gente abençoar e não amaldiçoar. Jesus disse a mesma coisa, né? Ele não instiga a mágoa, não ora para Deus matar os seus inimigos. Não é essa a proposta, né? Isso. A gente não pode ter como inimigo aqueles que são alvos do amor de Deus. Por mais que eles sejam nossos inimigos. Eles nos veem como inimigos. Exatamente. Mas a recíproca não pode ser verdadeira. Não, eu preciso continuar tendo essa postura do Evangelho aqui. E essa postura vai causar sofrimento. Por quê? Eu vou amar. Me permita aqui, eu e você, né? Eu vou amar o Wilbert, mas o Wilbert continua me caluniando. Isso vai me causar sofrimento. E o contrário é verdadeiro. Você decidiu pelo Evangelho me amar. E eu estou te caluniando. Cada vez que eu não estou na tua presença, eu falo mal de você. Isso te causa tristeza. Isso corrói, machuca. Sim, porque de alguma forma chega no teu ouvido. Olha, sabe, pastor Júnior? Parece teu amigo, mas... Vocês apresentam o programa juntos. Pois é. E aí, de repente, isso só aumenta o seu sofrimento, Verdade. ou o meu sofrimento, ou o sofrimento de um irmão que sabe o que é esse tipo de perseguição. E esse contexto vale a mesma coisa pro vizinho, para a pessoa do trabalho, que às vezes a gente está orando, está trabalhando. O vizinho da igreja, que não gosta da igreja. O vizinho da igreja, exatamente. Então, assim, às vezes você está orando pela pessoa, você deu um conselho pela pessoa, você ajudou a pessoa. E na primeira oportunidade que ela tem, ela puxa o teu tapete. Então, assim, você vai sofrer pelo Evangelho. Decida sofrer pelo Evangelho. Dê um testemunho, sabe? Coloque brasa na cabeça dele. Deixa ele com a dúvida. Puxa, eu tô... Com tudo isso, ele ainda continua... Ele me dá de comer quando eu tenho fome, me dá beber quando eu tenho sede. Né? Então, assim, a postura do Evangelho é uma postura, ela é extremamente contracultural. Show. Ela é contracultural. Eu não pago na mesma moeda, eu não devolvo na mesma energia, eu não vou usar as mesmas armas. As nossas armas são espirituais em Cristo e não são armas carnais. Então, nesse sentido, a minha arma é a oração. A minha arma é manter a minha postura cristã diante da situação. Deus há de ser juiz sobre aquela causa. Não caluniar quem me calunia. Isso. Não mentir diante daquele que mente em relação a mim. Então, existe, assim, esses dois versos, de novo aqui, Romanos e Mateus, Paulo e Jesus, abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem. E Jesus, em Mateus 5,44, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, é muito difícil. Não é simples. E aí, a racionalização, você em casa está dizendo assim, lógico que é difícil, porque ele está me fazendo sofrer. E aí o que a gente está tentando dizer aqui, né, você é um privilegiado, você está sofrendo. E nessa perspectiva, Jesus diz, né, vocês são felizes quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Lembrem-se que perseguiram e mentiram os profetas que foram antes de vocês. Então, assim, é sempre olhar por esse ângulo, né? Então, nós estamos sendo privilegiados, né? Quando somos alvos das calúnias, das mentiras, das perseguições dos outros, desde que a gente adote a postura correta. A gente não pode devolver na mesma moeda, usando aí a sua figura de linguagem, né? Eu penso que os últimos 300 ou 400 anos nos afasta dessa ideia de testemunho e martírio, né? Eu penso que enquanto você tem primeiro século, isso é muito presente, segundo século, terceiro século. Você vai ter um período da igreja cristã em que ela se torna a religião oficial do império. Isso. E aí ali na Reforma, o próximo, anos antes da Reforma, já com João Hus e outros, você de novo começa a ter um testemunho até a morte, né? De gente que vai para a fogueira, de gente que é perseguida e morta ou pela igreja ou pelos pagãos. A civilização ocidental, ela ganha uma conotação dentro da proposta capitalista, do positivismo, da tecnologia, de conforto, né? Isso. Então, a gente não tem muito essa... É muito estranho
pensar o sofrimento do ponto de vista cristão. Dói demais na nossa mente. Nós dois estamos falando aqui, mas a nossa lógica não é essa. Parece que a gente não foi preparado para isso, né? Não, a gente não... A vida nossa não é assim. A gente quer uma igreja, ar-condicionado, Cadeira acolchoada. cadeira boa para a gente sentar, um bom microfone para a gente ouvir, não doer o ouvido. Vizinhos que não nos incomodam, volto a falar do vizinho de novo. O estacionamento para parar o carro. Ok, banheiro limpinho. Isso, e nada disso está errado. Não, coisa boa. Mas, de certo modo, se a gente não tomar cuidado, a gente acha que o evangelho é apenas isso. Isso nos desqualificou ou tirou a nossa capacidade de ser treinado para o sofrimento. É um sofrimento do ponto de vista cristão. Então, por isso que é importante nessa lição, assim, essa igreja, eu não sei qual é a geração, mas a nós só nos cabe preparar a próxima, né? Sim, deixar o legado. Então, assim, a gente precisa preparar uma próxima geração, se for ela que enfrentar, se for os nossos filhos. Ou netos. A gente vai ter que preparar uma geração para enfrentar esse tempo aqui. E aí o sofrer por Cristo, de novo, vai fazer todo sentido. Vai fazer todo sentido. Então, eu penso que a gente tem que aproveitar as pequenas situações de sofrimento e não fugir deles, e não racionalizá-los, e enfrentá-los como Jesus enfrentou. Pastor, primeira parte da lição concluída. A gente precisa concluir aqui a nossa discussão respondendo a segunda pergunta aqui da didática da nossa lição, que a princípio a gente pergunta e responde sobre os que as Escrituras dizem sobre o sofrimento. Na segunda parte da lição, o que devo fazer? Tem duas colocações que eu gostaria de lê-las para que você pudesse aí dar um parecer conclusivo sobre aquilo que a gente conversou. A primeira colocação aqui do autor é a seguinte: sofrimento por causa de Cristo produz crescimento. A segunda, sofrimento por causa de Cristo produz glória. O que essas duas colocações nos ensinam na prática diante daquilo que a gente ouviu hoje a respeito de sofrer por causa do Evangelho? Isso. Eu penso que, do ponto de vista da primeira expressão, quando nós passamos pelo sofrimento, mas realmente passamos, não adianta fingir passar, passar por ele. E passar por ele, de novo, não é masoquista, não é assim, estou sofrendo, que bom, e ser feliz por estar sofrendo, não é assim. Esse sofrimento aqui, eu tenho clareza que esse sofrimento é por causa da minha postura cristã, seja ele na empresa, no trabalho, na casa, no condomínio, na escola ou na igreja. Isso mesmo. Eu vou passar por ele. Eu vou usar as armas de Jesus. Eu vou carregar a cruz. Isso gera crescimento. Você sai mais maduro, você sai mais pronto ali na frente. Você sai mais preparado. Essa semana eu estava pregando. O foco não era sofrimento, mas a frase aqui se encaixa. Eu estava falando sobre a conversão do C.S. Lewis, e o C.S. Lewis é quem escreve as Crônicas de Nárnia. Sim. E tem uma frase, um diálogo dele com a Lucy. A Lucy é uma das irmãs daquela família de crianças que conhecem esse mundo de Nárnia e conhecem Aslan, que é a representação de Jesus nessa fábula do C.S. Lewis. E a Lucy encontra Aslan, reconhece quem ele é, e depois de alguns anos a Lucy reencontra Aslan e diz assim: Aslan, como você cresceu? E o Aslan responde: não, eu não cresci, eu estou do mesmo tamanho. Você que cresceu. Mas você não cresceu nada? Não. E essa frase para mim é até emocionante. Quanto mais você crescer, maior eu serei aos seus olhos. E eu acho bonito a maneira como o C.S. Lewis trabalha esse conceito, porque a lógica quando eu cresço, eu reconhecer os ambientes como menores, né? Então, se eu trouxer meu filho aqui nesse estúdio que a gente está vendo, e ele voltar, meu filho tem 7 anos, e ele voltar com 18 anos aqui, ele vai: pai, eu achava esse estúdio tão grande, e não é tão grande, porque ao olhar de uma criança, tudo é maior. Sim. Então, a tendência quando a gente cresce é que a gente veja as coisas menores. Por isso que eu acho emocionante essa frase, do ponto de vista espiritual, né? Quanto mais você crescer, maior eu serei aos seus olhos.
Então, assim, quanto mais a gente cresce em Cristo, enfrentando os sofrimentos, maior Ele é aos nossos olhos diante dos próximos. A gente sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa compreensão, ela é crescente. Então, quando a gente cresce, na verdade, agora para sair do C.S. Lewis e para o Batista, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, né? Sim. Então, eu vou crescendo, nesse crescimento eu estou diminuindo e é Jesus quem está crescendo dentro de mim, né? E até o sofrimento, ele se torna menor do que ele realmente é, né? Porque, puxa vida, é por Cristo que eu estou sofrendo, então vale a pena. Ele é doloroso, mas não é tão terrível quanto eu imaginava. É a segunda, que é sofrimento por causa de Cristo produz glória, porque Paulo vai dizer isso, né? Não dá para comparar o sofrimento presente com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Paulo tem essa clareza muito forte, né, de enfrentar o sofrimento por Cristo, e ele fala assim, não compara, não tem como comparar. Por mais que seja sofrido o negócio aqui, ele é pequeno perto daquilo que tem preparado para o Filho de Deus. Então, produz essa glória, né, o sofrimento, essa percepção de que acho que sejamos simples aqui, né? Se sofremos com Ele, se morremos com Ele ressuscitaremos. É assim, estou sofrendo com Jesus, o que me aguarda é o mesmo que um dia aguardou Jesus. Ele é a primícia, né? Ele é a garantia, é o penhor da herança. O Espírito é nos dado nessa perspectiva também, né? De penhor dessa herança, de que nenhum sofrimento há de se comparar com aquilo que a gente vai ter na glória com Cristo Jesus. Pastor Mendes, muito bom ouvi-lo, meu irmão. Obrigado aí pelos comentários, obrigado aí pela contribuição. Que Deus abençoe esse ministério. Amém. Que Deus abençoe sua família. O pessoal aqui que está nos assistindo te aguarda na próxima semana aqui nessa cadeira. Pois é. Vai que eu faltar, você vem. Obrigado, pastor, pela sua participação. Deus abençoe. Até a próxima. Pessoal de casa, estamos chegando ao final de mais uma reflexão bíblica. O Espírito Santo tem nos trazido semanalmente temas interessantíssimos. E ao longo desses 3 meses estamos conversando sobre dor e sofrimento, o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Hoje falamos sobre sofrer pelo Evangelho, o privilégio de sofrer por Cristo. Que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra encontre guarida em seu coração. Mas antes da gente encerrar esta programação, eu quero orar por você. Pedir a bênção do Senhor para que o Senhor cuide da sua família, cuide das suas demandas, das suas necessidades. Maravilhoso Deus, nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que foi conversado nesta oportunidade. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que nos assistiram, pelas pessoas que ainda irão nos assistir, porque esta plataforma manterá essa transmissão, essa gravação por muito tempo, e pode ser que a pessoa que esteja nos assistindo 2 anos depois de ser gravada. Obrigado por todos estes. Que essa palavra abençoe a todos, que supra as necessidades de todos, que a compreensão do sofrimento, a luz do Evangelho esteja cada vez mais clara no coração daqueles que nos assistem. Abençoe cada um dos seus filhos, abençoe suas necessidades, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Uma excelente semana a todos, para a glória de Deus.